Bom, então, só para contextualizar, essa é a nossa 4ª live do projeto Ciência Simplificada. A gente, por enquanto, só teve convidadas mulheres, e aí a gente chamou o professor Oswaldo também para representar um pouco mais de diversidade. E hoje o tema da live é como será a vida com robôs inteligentes. E, como eu falei, quem vai apresentar vai ser o professor doutor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior. Ele é professor e diretor do Instituto de Física de São Carlos, da USP. E junto com ele temos o professor Jonas Gruber, que é o professor do Instituto de Química da USP. E só queria relembrar que qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, é só mandar no chat, que no fim da live a gente vai responder, mas também podemos fazer uma conversa, como o professor Oswaldo comentou. Jonas, te passo a palavra. Tá. Muito obrigado, Rafaela, pela apresentação. Então, é um enorme prazer ter aqui conosco o professor Dr. Oswaldo Novaes Oliveira Júnior. Eu vou fazer aqui um breve resumo, né, do currículo dele, porque tem que ser breve, porque é enorme, né? Ele é diretor, professor titular, diretor do Instituto de Física de São Carlos, como a Rafaela já mencionou, da USP. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências da América Latina. O professor Oswaldo, ele fez bacharelado em Física, depois doutorado em Engenharia Eletrônica na University of Wales, no Reino Unido, e depois um pós-doutorado na University of Massachusetts, nos Estados Unidos. Publicou mais de 650 artigos em periódicos especializados, mais de 23 capítulos em livros, além de vários livros e patentes. E o Google acadêmico menciona 25 mil citações até o momento, é um número assim fantástico. Tem um fator H74 e é bolsista do CNPq 1A, né? E já orientou 50 teses de doutorado e de mestrado, né? Então, tem um currículo enorme, meu amigo há 30 anos, 3 décadas já fizemos muita coisa, assim, viajamos para Tübingen juntos, a gente sempre se encontra, né? E é um enorme prazer tê-lo aqui, né, para dar... Na verdade, quando eu convidei eu vou chamar de Chu, né? Porque como nós chamamos o professor Oswaldo quando conhecemos melhor, pensando que ele ia oferecer um título mais ligado a materiais, a física, dispositivos, né? E o título me surpreendeu um pouco, mas eu acho que o Chu, ele pode falar de qualquer coisa. Chega um certo ponto, Chu, que a gente, você pode falar do que quiser, sempre vai ser interessante ouvir, e é legal você escolher um tema assim tão diferente e tão interessante para todos, né? Não precisa ser físico para se interessar por isso. Bom, eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra, então, para o professor Oswaldo Novaes Oliveira Júnior. Obrigado. Bom, muito obrigado, Jonas, muito obrigado, Rafaela. É um prazer enorme estar com vocês. E também falar para um público mais geral, inclusive fora da universidade também, porque o assunto que eu escolhi é um assunto que é de muita relevância para toda a sociedade, não só para a ciência e tecnologia. E eu vou começar a minha apresentação. Eu não vou usar slides, eu vou só falar, e vocês podem me interromper a qualquer momento, se quiserem tirar alguma dúvida ou fazer alguma observação. Eu vou começar com uma afirmação que depois eu qualifico essa afirmação. E a minha afirmação é que, em alguns poucos anos, ou talvez uma década, um pouco mais de uma década, nós teremos máquinas ou sistemas inteligentes que poderão fazer as tarefas intelectuais
de maneira mais eficiente que os humanos. Isso, obviamente, muda completamente a sociedade, porque você tem uma alteração profunda no mercado de trabalho, você muda muito como se fará ciência e tecnologia no futuro, e mesmo as relações humanas podem ser alteradas. Bom, essa previsão, que eu já tenho feito já há alguns anos, poderia parecer no início muito audaciosa, mas agora, com os últimos avanços que nós temos visto em inteligência artificial, eu acho que muita gente já começa a acreditar que, de fato, as máquinas inteligentes, os robôs inteligentes vão poder superar em muitas habilidades os humanos. E isso, obviamente, traz uma revolução. Ela é uma revolução diferente das outras revoluções tecnológicas, porque nas revoluções anteriores, apesar de você introduzir novas metodologias, novas tecnologias, todo o conhecimento era sempre gerado por um humano. Então, independentemente de se empregar supercomputadores ou equipamentos de grande porte, ou de se ter um grande time de pesquisa, ao final, todo o conhecimento é sempre gerado com intervenção humana. A máquina sozinha nunca gera conhecimento. E quando nós chegarmos à situação que a própria máquina vai gerar conhecimento, ela vai tomar decisões, ela vai criar coisas, criar, inclusive, conhecimento, tudo muda. Então, é uma mudança muito grande de paradigma com relação ao que se faz, que se tem até hoje na história da humanidade. A segunda consequência importante, que é uma ruptura também, é que, até o momento, todas as novas tecnologias sempre acabam criando mais empregos do que destruindo. Então, quando uma nova tecnologia é introduzida, por um tempo pode haver alguma perda de empregos, mas, à medida que o tempo passa, essa tecnologia acaba criando muito mais empregos do que destruiu. Com a inteligência artificial, principalmente com uma grande capacidade de realizar tarefas intelectuais, é provável que isso não vai acontecer nessa nova revolução. E se isso não acontecer, nós vamos ter um problema crônico de desempregos, porque nós não teremos atividades, né, para os humanos fazerem em muitos lugares. Isso, obviamente, vai requerer um novo pensar sobre como a sociedade age. Qual é a situação hoje? Hoje nós temos algumas técnicas de inteligência artificial que são muito eficientes, e elas são eficientes, por exemplo, com o aprendizado de máquina, que é uma das metodologias de inteligência artificial. Elas são muito eficientes para tarefas de classificação. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um diagnóstico com imagens, né? Imagens radiológicas, por exemplo, se o conjunto de imagens for suficientemente abrangente e que cubra grande parte dos possíveis casos, então nós já podemos ter um sistema inteligente em que a máquina faz o diagnóstico, e a máquina é capaz de fazer um diagnóstico com maior precisão do que qualquer especialista. Isso já é realidade em algumas áreas. Tem uma outra área em que a máquina já é superior aos humanos, que é de reconhecimento facial. Novamente, é uma tarefa de classificação, ou seja, você dá informações para a máquina, para ela aprender como é que são as feições dos rostos das pessoas, e você, a partir de um grande número de exemplos, a máquina consegue descobrir padrões e fazer a classificação sabendo quem é quem. Veja que, para reconhecimento facial, a máquina já é muito superior aos humanos. A gente não tem como pensar em algum humano que seja bom de reconhecer faces que possa se comparar a um sistema de reconhecimento facial. Então, já é uma tarefa que também é uma tarefa intelectual, para a qual a máquina já é bem superior aos humanos. Mas qual é a limitação? A limitação maior da inteligência artificial hoje é que essas técnicas de aprendizado de máquina
não são boas para você responder perguntas do tipo como, por quê, de que forma. Essas tecnologias não são boas para fazer interpretação. Elas não são boas para fazer explicação. E o que ocorre hoje, por exemplo, nas tarefas muito bem-sucedidas com o aprendizado de máquina, como reconhecimento facial. A máquina consegue saber quem é quem, mas se você pergunta como é que você sabe, a máquina não tem capacidade de responder, ou seja, os algoritmos que são empregados são tais que você não tem como interpretar como se chegou naquele resultado. Então, é o que muita gente diz que é um sistema de caixa preta, que você não sabe o que está dentro. Então, a máquina consegue fazer a tarefa, mas ninguém sabe como é que essa tarefa é feita. Então, a maior limitação que nós temos hoje nos sistemas inteligentes é essa incapacidade de fazer tarefas de interpretação. E uma melhor maneira de você ilustrar isso é com interpretação de texto. Todos nós, por exemplo, quando usamos um agente inteligente, um sistema de inteligência artificial, por exemplo, você liga numa loja, numa empresa, e tem um robô, né, falando com você, nós sempre nos frustramos porque o robô não consegue nos entender, não consegue interpretar o que nós queremos, tampouco consegue tomar decisões ou fazer interpretação daquilo que seria necessário para resolver o nosso problema. Então, a nossa comunicação hoje com as máquinas ainda é muito deficiente porque a máquina não consegue interpretar texto. Então, para a gente atingir aquele estágio em que as máquinas vão poder substituir os humanos em grandes números de tarefas intelectuais, nós vamos precisar resolver esse problema da interpretação de texto. É um problema muito difícil e que, por muito tempo, se achava que era impossível. Até, talvez, 10 ou 15 anos atrás, não se tinha a esperança ou a expectativa de que uma máquina pudesse interpretar texto. Hoje, houve avanços, nos últimos anos, houve avanços tão grandes que a gente já começa a ficar otimista com relação a essa possibilidade de a máquina interpretar texto. Eu vou mencionar alguns avanços que talvez vocês já estejam acostumados. Um grande avanço é em tradução automática. Para aquelas pessoas, digamos, mais antigas, que no passado precisaram de tradução automática, vocês devem se lembrar que a qualidade dos tradutores automáticos era sempre muito sofrível. E isso mudou radicalmente, e tem até a data, 16 de novembro de 2016, que foi a ocasião em que um tradutor automático começou a empregar aprendizado de máquina. E como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: você apresenta para a máquina um número enorme de sentenças, milhões de sentenças, numa língua A, e a tradução daquelas sentenças para a língua B. E a partir daqueles exemplos, os algoritmos de aprendizado de máquina são treinados para, então, aprenderem a fazer tradução de qualquer texto que apareça. Por que isso só é possível agora? Isso só é possível agora porque já, talvez, há 10 anos ou um pouco mais, desenvolveu-se a metodologia de redes neurais profundas, o que muita gente usa o nome em inglês, que é Deep Learning, que nada mais é do que você usar como se fosse força bruta, com uma quantidade enorme de exemplos para a máquina aprender, até que a máquina aprende os padrões. Então, nas tarefas em que a máquina consegue identificar os padrões, a máquina consegue um desempenho muito bom. Vocês devem ter visto nos noticiários que até houve uma polêmica com um engenheiro da Google, que foi até despedido há cerca de um mês, em que ele dizia que o assistente que eles tinham desenvolvido, um assistente inteligente, né, uma máquina que interpretava texto, que essa máquina tinha algum nível de consciência. Isso gerou grande polêmica e, aparentemente,
esse engenheiro fez revelações que eram consideradas confidenciais pela Google. Eu, particularmente, não acredito que, no estágio atual das máquinas, que haja qualquer nível de consciência. O que acontece é que essas máquinas foram treinadas com uma quantidade tão grande de texto que elas conseguem fazer coisas espetaculares. Então, por exemplo, a máquina que foi desenvolvida pela Google e que é usada em outras aplicações, ela foi treinada com todo o texto possível ao que se tem acesso, tanto de texto científico como texto da internet em geral, como o da Wikipedia. Então, a máquina foi treinada com quase tudo que já se escreveu em inglês. Então, vocês imaginem ter uma máquina ou ter alguém que soubesse tudo que já foi falado e tivesse isso na memória. Essa é a situação dessas máquinas inteligentes. É por isso que elas já conseguem fazer coisas fantásticas. Por exemplo, as máquinas já conseguem escrever romances. Elas já conseguem escrever textos de alta qualidade. Entretanto, aquele elemento crucial que só nós temos por enquanto, que é de capacidade de interpretação, ainda não está na máquina. A interpretação que a máquina tem é muito limitada. Mas, considerando todo o investimento que se faz nessa área, e esse investimento é feito principalmente porque a inteligência artificial dá muito retorno financeiro, de maneira que, então, nós podemos dizer que é uma área que é imparável, você não vai parar o desenvolvimento de inteligência artificial porque dá muito dinheiro. Com todo esse investimento, é muito provável que essas limitações sejam vencidas. Essas limitações podem ser, eu falei das limitações do ponto de vista conceitual, do que a máquina não consegue fazer, mas também nós temos que lembrar que, se nós considerarmos como o paradigma mais eficiente hoje para a inteligência artificial, que é o de redes neurais profundas, quando a gente verifica como é que é a máquina atual, se nós treinamos uma rede neural dessas, das maiores que tem e que usam uma quantidade de recursos computacional imensa, essas redes neurais, se elas fossem colocadas no espaço, assim, fosse no espaço de cérebro, elas corresponderiam a um cérebro do tamanho de um grão de arroz, não mais que isso. Então, a gente pode dizer que a máquina mais inteligente que a gente tem ainda tem um cérebro do tamanho de um grão de arroz, do ponto de vista de capacidade de sinapses ou de processamento neural que um cérebro consegue fazer. Bom, então, vocês imaginam que, se a gente conseguir aumentar bastante, as máquinas tiverem uma capacidade muito maior, você pode já sonhar com muito mais capacidade de processamento. Bom, eu falei, então, do que vem para o futuro, das dificuldades atuais, qual o estágio que nós estamos e por que eu sou otimista. Eu sou otimista que nós vamos conseguir ter uma máquina que gera conhecimento, que seja tão boa quanto o humano, porque a máquina, essencialmente, aprende por exemplos. Ela aprende de uma maneira muito semelhante ao que nós fazemos. Então, quando a máquina tiver a mesma capacidade de processamento que nós temos, ela vai ser tão inteligente quanto nós. Veja que a máquina já tem algumas capacidades muito superiores às nossas. Memória, por exemplo, você não pode comparar a memória nossa com a memória de uma máquina que é muito maior. A capacidade de lidar com dados também é muito maior na máquina. Certo? Então, só para vocês terem um número na mente. Essas máquinas inteligentes que foram desenvolvidas por alguns fins específicos para tratar texto, como aquela máquina da IBM chamada Watson, né? Aquele computador inteligente da IBM chamado Watson. O Watson consegue processar 1 milhão de livros, o texto que equivale a 1 milhão de livros, num segundo. Então, veja que é muito mais do que qualquer humano pode um dia pensar.
A despeito disso, a máquina não é tão boa quanto nós, porque ela não interpreta texto. Então, você vê, tem uma grande capacidade de processamento em volume, mas sem a capacidade de análise, de fazer inferências que um humano tem. Justamente porque as máquinas ainda não estão no estágio que nós estamos, nós humanos. Mas não há, se você olha do ponto de vista dos processos que ocorrem na máquina para aprender e dos humanos, não há nada no humano que seja tão especial que a máquina não possa fazer. Bom, então, a minha previsão é de que, de fato, a máquina vai realizar todas as tarefas intelectuais. Agora, eu queria qualificar essa minha afirmação. Quando eu digo que a máquina vai fazer todas as tarefas intelectuais, o que eu quero dizer é que ela vai fazer a tarefa, mas eu não quero dizer que ela tem intenção de fazer, que ela sabe o que está fazendo. Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma prova de física ou de química, uma prova difícil, que você dá para a classe e aí um aluno ou uma aluna tira 10 porque resolveu todos os problemas corretamente. Então, você pode perguntar, mas será que esse aluno ou essa aluna, de fato, entendeu, sabe fazer esses problemas, entendeu o que está fazendo? Ou ela ou ele simplesmente viu aqueles problemas antes, decorou a solução. Certo? Veja que nós, como professores, apesar de tudo, mesmo numa universidade, a gente não tem como distinguir isso. Você não tem como distinguir se um aluno ou uma aluna que fez a prova inteirinha correta, se ela merece 10, portanto, se a pessoa de fato entendeu o que estava fazendo. Ela pode não ter entendido. A gente não consegue distinguir. Isso pode acontecer com a máquina também. A máquina pode resolver o problema, mas não ter entendido nada. Ela simplesmente tinha uma tarefa e ela realizou a tarefa. Bom, agora, o que vai acontecer, e isso eu volto para a pergunta que eu coloquei para a live, o que vai acontecer quando as máquinas, então, vamos pressupor que as máquinas de fato vão ser inteligentes e realizar essas tarefas todas intelectuais que eu falei. E aí, como vai ser a nossa vida? Né? Bom, vamos ver algumas consequências. Uma consequência positiva é que nós teremos muito mais eficiência em todos os trabalhos, que você pode fazer com a máquina o trabalho de maneira muito mais eficiente. Isso permite ganhar produtividade e gerar riquezas. Então, essa é uma vantagem muito positiva. Agora, vamos ver as desvantagens. A primeira delas é que, como em qualquer tecnologia, isso não é só inteligência artificial, quando você tem a sociedade muito dependente de tecnologia e cada vez mais dependente de tecnologia, como a nossa agora, que nós dependemos muito de tecnologia e desenvolvimento, isso intrinsecamente traz desigualdade. Traz desigualdade entre nações e mesmo numa nação entre indivíduos. Nós tivemos na pandemia isso exacerbado, né? Que as desigualdades, numa hora de crise como da pandemia, as desigualdades ficaram ainda mais aparentes, né? Tanto desigualdades entre nações, que as nações que tinham recursos e conhecimento para poder lidar com a pandemia, como desigualdade numa mesma nação entre indivíduos, aqueles que tinham mais conhecimento daqueles que tinham menos conhecimento. E um problema muito sério de desigualdade tem a ver com a desigualdade de conhecimento. Porque a desigualdade material, de dinheiro, é uma desigualdade que pode, até de certa forma, facilmente ser minimizada. Basta você ter recursos para distribuir para uma população ou para um grupo de pessoas, né? Então, digamos, nós aqui nessa live, né? Se nós certamente não temos os mesmos recursos, não temos o mesmo dinheiro. Mas se vem um bilionário aqui e distribui milhões para cada um de nós vamos ficar todos com o mesmo dinheiro. Então, você distribuir riqueza material não é tão difícil quanto distribuir conhecimento. Por um motivo muito simples, porque para ganhar conhecimento, você já precisa ter conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, você não consegue
adquirir mais conhecimento. E, assim como em muitos outros sistemas complexos, vale aquele paradigma do rico fica mais rico. Ou seja, quem tem a probabilidade de quem já tem receber mais recursos é proporcional ao quanto já tem. Então, a probabilidade de quem tem muito é muito maior de receber do que quem não tem, que tem pouco ou quase nada. Então, essa regra de o rico fica mais rico é uma regra que governa muitos sistemas complexos, tanto artificiais como naturais. Certo? Tanto artificiais como naturais. Não é uma exclusividade de sistemas artificiais. Então, muitas desigualdades já são intrínsecas da natureza. Então, a desigualdade de conhecimento, ela é muito perversa como com inteligência artificial o conhecimento vai ser ainda mais relevante, essa desigualdade vai ser exacerbada entre as nações e depois entre os indivíduos. Então, essa é uma desvantagem. A outra grande desvantagem é o desemprego que vai gerar. Certo? Vai gerar um desemprego muito grande e não vai ser fácil encontrar atividades para todo mundo fazer. Bom, então esse é um problema muito complicado. Não é fácil você imaginar como é que vai ser a vida quando você tiver tamanho de desemprego e o que os humanos vão fazer. Bom, há uma possibilidade, eu diria que há duas possibilidades, que apareçam atividades que nós nunca imaginamos que fossem possíveis. Essa é uma possibilidade. Embora eu não consiga imaginar que tipo de atividade seja, eu só lembro vocês que há 100 anos, ninguém podia imaginar que o local de trabalho fosse uma sala enorme com um monte de cadeiras e mesas com uma tela, que é mais ou menos o que nós temos hoje. Isso é absolutamente incrível. Ninguém podia imaginar isso. Não existia atividade que fosse de as pessoas ficarem olhando para uma tela. Quer dizer, não tinha. Ninguém poderia conceber isso. Então, por mais criativos ou visionários que as pessoas na época fossem, ninguém imaginava que a atividade humana vai ser aquele monte de gente olhando para uma tela. Isso não tinha nenhuma chance. E, de fato, não há nenhum sinal de alguém um dia em ficção científica ter falado, ou em romance, em qualquer tipo de ficção, ter falado que você poderia ter uma profissão desse tipo, né? Nem aqueles filmes que nós vimos, são os famosos nossos, lá que tinha aquelas coisas maravilhosas, carro que voava e tal, nem isso a gente conseguia imaginar. Então, veja que pode ser que apareçam atividades que a gente nunca tinha pensado. Mas tem uma outra possibilidade. A outra possibilidade é que, talvez, pela primeira vez na história, os humanos vão poder fazer aquilo que eles querem, aquilo que eles amam fazer e gostam, e não aquilo que eles precisam fazer. Por que eu falo isso? Porque eu acho que, embora mesmo aquelas pessoas que dizem que amam o trabalho e que gostam muito e que são profissionais super felizes e que adoram trabalhar e que são, por exemplo, muitas vezes alcoólicos, que não conseguem parar de trabalhar, mesmo essas pessoas não têm no trabalho as suas paixões. As paixões dos humanos são sempre relacionadas a outras atividades, que pode ser arte, música, outros tipos de lazer. Então, as paixões das pessoas estão sempre ali. Não estão na profissão. Se você pega mesmo, não estão. E uma prova disso é que, se você se pergunta, quando você um dia fez alguma loucura, você fala assim, eu fiz uma coisa que é uma loucura, ou gastei muito dinheiro, ou viajei, passei noites em claro, assim, para que você fez isso? Nunca é para trabalho. Certo? As pessoas viajam para ver shows, para ver futebol, para ver concerto, para ver dança, para o carnaval. As pessoas que viajam para o trabalho, viajam a trabalho. Certo? Nem os cientistas. Alguém já ouviu falar de um cientista que marcou
fez uma viagem para ir assistir a cerimônia do Nobel? Ninguém faz isso, certo? Então, ninguém viaja um continente para ver uma cerimônia de Nobel, mas viaja um continente para ver jogo de futebol, para ver um show de rock, para ver um desfile de modas, certo? Então, as paixões dos humanos estão quase sempre relacionadas às atividades de lazer, de entretenimento, de arte, de cultura. Que, aliás, isso só, abrindo um parênteses, nós vimos na pandemia a importância de arte e cultura, né? Como é que isso foi importante, se revelou importante na pandemia, porque com todas as restrições que nós tínhamos, a sede e a vontade por consumir arte e cultura aumentou enormemente, né? Então, pode ser que nesse futuro que se avizinha, ele pode não estar tão longe, a gente, pela primeira vez na história, a gente possa fazer aquilo que a gente mais gosta. Bom, só para terminar, já tem uma pergunta no chat agora, mas eu terminar essa parte, a gente começar uma discussão, que eu gostaria muito de ouvir as opiniões de vocês e perguntas. Como é que nós vamos ter uma sociedade funcional com essas desigualdades todas que vão aparecer por causa de uma tecnologia muito intensiva em conhecimento? Nós teríamos, eu acho, que ter algumas políticas públicas, isso vai ser absolutamente essencial, para garantir que você tem um sustento mínimo para todo mundo. Ou seja, uma política de renda mínima vai ser crucial para esse mundo que está por aí. E essa minha afirmação é feita, ela é baseada em 2 pilares. O primeiro é simplesmente você não vai ter emprego para todo mundo, você precisa, de alguma forma, garantir sustento. Certo? E a segunda é um pilar que nada tem a ver com ideologia e nem com aspectos de sociologia, mas tem a ver com ciência de sistemas complexos. Porque quando você estuda um sistema complexo e aí vê os modelos que explicam a desigualdade que existe em muitos sistemas complexos, por exemplo, se você analisa as conexões de internet. As conexões de internet são tais que você tem os hubs, né, aqueles centros que têm um número enorme de conexões, e depois você tem muitos com menos conexões, e depois um número muito maior que tem pouquíssimas conexões. E esse tipo de dado pode ser modelado com equações que são leis de potência, né? Não vem ao caso a gente falar muito de matemática aqui, mas nós temos modelos matemáticos que explicam a desigualdade nesses sistemas complexos. Isso vale para as redes sociais, as redes de amizades, elas também obedecem um tipo de distribuição como essa, ou seja, tem pessoas que têm um número muito grande de amigos e depois tem um número muito pequeno de pessoas que têm um número muito grande de amigos. Depois você tem um número enorme de gente que tem poucos amigos. E isso vale para as redes de aeroportos, vale para para alguns sistemas naturais, como as redes de proteínas em um organismo, vale para texto. Certo? Se você analisa um texto, você vai ver que algumas palavras têm uma frequência altíssima, são pouquíssimas palavras, e depois você tem um número enorme de palavras que tem baixa frequência de aparição nos textos, né? Então, esse tipo de desigualdade ele é onipresente na natureza e em sistemas artificiais. E aí, quando você descobre como é que você pode minimizar, não eliminar a desigualdade, você pode minimizar, você não vai eliminar a desigualdade. O que você pode fazer é ter algum mecanismo externo para diminuir a inclinação dessa lei de potência, dessa reta que dá da lei de potência, ou seja, você vai diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres, essa é uma coisa, mas mais importante que isso é você aumentar a base, certo?
ou seja, você fornecer recursos para a base. Isso não diminui muito a desigualdade, mas você tem todo mundo com um patamar mínimo. Então, é esse tipo de política pública que a gente vai precisar. E pode ser uma política pública muito eficiente, porque ao você aumentar a base, você consegue depois ter uma distribuição de riqueza tal que você gera recursos. Então, é uma boa medida para os modelos que a gente estuda. Então, só para resumir, para a gente passar para a discussão, eu penso num futuro que nós teremos que ter obrigatoriamente políticas de renda mínima por causa do possível desemprego que haverá e também pelas desigualdades que aparecerão com um sistema que é muito, com um sistema de vida que é muito intensivo em tecnologia, né? E, por outro lado, com essa política, a gente pode favorecer muito as artes e a gente pode começar a pensar numa maneira de você viver fazendo aquilo que gosta e que mais ama, de alguma forma combinada com alguma tarefa que também seja útil para a sociedade. Isso é uma coisa que provavelmente você tem que combinar. Não tem muita semelhança com o que pregoniza aquele filósofo italiano fala sobre o ócio criativo, né? Acho que é Domenico De Masi, se não me engano. Então, ele já fala muito do ócio criativo, mas ele falava em outros contextos, mas tem semelhanças com essa minha proposta, né? Então, eu paro por aqui de falar, né? E eu já tenho perguntas no chat, vocês podem fazer outras perguntas. Muito bem. Então, acho que, Rafaela, você pode organizar isso, né? Talvez na ordem de chegada das perguntas, né? Certo. Sim. Antes de a gente falar as nossas. Né? Uhum. Acho que a primeira é do Anderson Teixeira. Certo. Ele diz assim: no que diz respeito ao desenvolvimento do novo conhecimento através da pesquisa, máquinas já são capazes de seguir o método científico tradicional? Essa é a primeira pergunta. Sim? Sim, sim. Você já consegue, com máquinas, você acelera o desenvolvimento de muitas aplicações com método científico tradicional, inclusive, por exemplo, em física e química teórica, você já consegue, com o aprendizado de máquina, ter resultados tão bons quanto os melhores métodos, os métodos que são, aliás, muito custosos do ponto de vista computacional, os métodos para, por exemplo, você determinar propriedades de um material. Então, isso já acontece. A outra coisa que você já faz com o aprendizado de máquina é você fornecer os dados para a máquina e a máquina te dizer qual é o modelo ou as equações que explicam aqueles dados. Isso é feito ainda em casos particulares, de uma maneira modesta, mas já mostra que a máquina consegue fazer isso. Bom, eu vou agora à segunda pergunta dele em relação a problemas complexos da humanidade, escassez de água, outras questões ambientais, se a máquina pode, de fato, nos ajudar. Bom, você com as máquinas e com inteligência artificial, você pode acelerar a geração de conhecimento. E qualquer problema que a humanidade tenha depende de conhecimento. Esse conhecimento pode ser um conhecimento técnico, né, de física, de química, de engenharia, de biologia, de medicina, mas também um conhecimento que está relacionado às áreas sociais e humanidades, né? Comportamento humano, por exemplo, o estudo do comportamento humano é essencial para resolver alguns problemas. Inclusive, esses problemas que você menciona, Wanderson, eles são muito mais relacionados não à tecnologia em si, mas são problemas muito mais dependentes das humanidades e ciências sociais. E essas são as áreas mais difíceis, né? Porque são as áreas que mais exigem interpretação. Então, quando você vê a evolução da ciência, né, nós tivemos um avanço muito grande, avanços enormes em química, em física, que são lidando com coisas que não eram orgânicas ou que não eram vivas, que são sistemas muito mais complexos, muito mais complicados. Aí, no século XX, ao final do século XX, nós tivemos muitos avanços nas áreas biológicas e medicina e continuamos tendo, porque agora você começa, a partir do conhecimento já gerado, você começa a entender como é
como é que é a vida, como é que é o corpo humano. Então, você projeta melhores remédios e você faz tudo isso com o conhecimento que é gerado com as novas tecnologias, inclusive com IA. Mas para você resolver problemas que dependem do comportamento humano, isso é mais difícil. Mas, novamente, se para resolver um problema nós precisamos de conhecimento, o que é sempre verdadeiro, eu sempre preciso de conhecimento. Sem conhecimento, eu não resolvo os problemas. Então, ter uma tecnologia que nos acelera a obtenção de conhecimento vai ser sempre favorável. Bom, isso não quer dizer que você pode desenvolver uma tecnologia que é espetacular para ajudar em muitas coisas, mas ela também tem seus efeitos colaterais que são ruins. Então, pensa, por exemplo, na tecnologia nuclear, que trouxe tantos benefícios para a humanidade, mas também gerou armas nucleares, o que, obviamente, não tem nenhum benefício em nenhum aspecto. Então, veja que não é que não possa haver efeitos colaterais ruins, mas certamente a inteligência artificial vai ajudar, até porque sistemas complexos são, como o nome diz, complexos, eles são muito difíceis de estudar, e para isso pode ser necessário você usar ferramentas mais sofisticadas e um sistema inteligente pode ser muito sofisticado a ponto de tratar isso. Tem a pergunta da Luciana agora. Acho que no caso dela é mais um comentário. Não, ela perguntou, não. Como campo da arte, por exemplo, como os trabalhos de funções intelectuais. Bom, as máquinas aprendem por exemplos de imitação. É verdade. Então, a gente pode achar que as máquinas nunca vão criar, mas isso não é verdade. Já tem máquinas que fazem música inédita, já tem máquinas que pintam, ou seja, que fazem pinturas, artes das mais diversas, produzem texto e assim por diante. Ou seja, a máquina vai ter criatividade. Por que eu faço essa afirmação? Porque você pode dar tarefas para a máquina. Então, vamos supor um caso bastante simples. Digamos que você apresente para a máquina todos os quadros que existem em todos os museus do mundo, certo? E aí você pede para a máquina, olha, baseado nisso tudo que você viu, eu quero que você crie arte que é diferente de tudo que está ali, certo? Ou seja, a máquina vai aprender a partir daqueles exemplos, mas tem a tarefa de, quando ela gerar alguma coisa, ela vai comparar com o que existe e não pode ser igual, tem que ser diferente. Então, ela vai criar coisas para poder fazer aquilo ficar diferente, porque ela tem aquela instrução. Aí você fala, bom, mas isso é criatividade? É difícil saber, certo? Porque a criatividade não. O que eu posso dizer é que vai ser uma obra de arte diferente das outras que existem. Vai ser tão bonita ou tão boa? Não sei. Mas eu apostaria que sim, porque um pintor ou qualquer humano tem capacidade de geração de arte ou de qualquer coisa muito limitada. E a nossa taxa de aprendizagem é sempre muito baixa. Você não consegue acelerar a aprendizagem de um humano muito. O humano pode ser muito inteligente, mas ainda assim você não acelera o aprendizado dele facilmente. Já uma máquina, não. A máquina, se você dá mais recursos, dá mais exemplos, mais capacidade de computação, a máquina aprende muito mais rápido. E ela pode ter o aprendizado acelerado, né? Há muitas demonstrações disso. Você começa a fazer, por exemplo, desenvolve um sistema inteligente para um jogo, certo? No começo, esse sistema não ganha de ninguém, joga muito mal porque ele não aprendeu bem as regras. Mas ele rapidamente pode aprender as regras e daí ganhar de todo mundo. E o aprendizado é rápido, porque ele tem grande capacidade de processamento, de memória, e mais, ele pode trabalhar ininterruptamente, né? O sistema não cansa, né? Você pode colocar uma máquina 24 horas por dia para fazer aquele trabalho, né? Então, é certo que a máquina vai gerar arte, né? Mas, de novo, a gente não vai saber responder se a máquina gera arte entendendo o que está fazendo ou simplesmente gera arte, ou seja, algo que é diferente, tá certo? Ana, agora posso passar para a próxima pergunta da Ana?
Obrigado, Ana. Gostaria de saber como evitar problemas de overfitting, né? Isso pode gerar discriminação e inviabilizar resultados. Excelente pergunta, Ana. Então, eu só explicando o que é overfitting. Nós podemos, por exemplo, treinar uma máquina a partir de um conjunto pequeno de dados, e aí a máquina aprende, ela sempre acerta naquele pequeno conjunto de dados, né? Mas, digamos que eu treino a máquina para reconhecer gatos, e eu dou exemplos para máquinas em que todos os gatos são branquinhos, ou bem brancos, né? Não tem nunca gato preto, né? Então, a máquina aprende, e aí você testa a máquina com os gatos todos que aparecem ali, e a máquina sempre acerta. Onde aparecer um gato, a máquina acerta. E aí depois você descobre, um tempo que aparece um gato preto, e a máquina não diz que é gato, né? Mas o que aconteceu? É porque no treinamento original, você acertava sempre, mas aquele acerto é porque havia um viés para achar que gato era gato sempre branco, porque você não tinha uma variedade de exemplos para a máquina aprender. Então, teve o que a Ana chamou de overfitting, né? Bom, como é que você pode evitar o overfitting? A resposta mais básica é ter a maior quantidade de dados possível, e que a sua base de dados seja representativa do universo daquele tipo de problema. Aí, o que todo mundo pergunta é: qual é o mínimo de dados que a gente tem? Depende do problema, certo? Depende de quão complicado é o problema. Quão diverso tem que ser a base? Também depende de cada problema. Então, são dificuldades não resolvidas, ou melhor, elas são sempre resolvidas caso a caso, né? Então, você precisa, e há métodos no aprendizado de máquina para testar se não tem overfitting ou não. Então, há métodos para fazer isso. Então, você pode testar e evitar o overfitting. Alguns casos, se a quantidade de dados não for suficiente, aí então não há como evitar o overfitting, e você não tem boa qualidade. Lembrando sempre que, o que eu falei, se você quer ensinar a máquina a reconhecer gato e você só mostra gato branco para a máquina, ela nunca vai conseguir dizer que um gato preto é gato, certo? Porque você não teve uma base de dados suficientemente abrangente para cobrir todos os gatos, tá certo? Então essa é uma coisa simples. A outra, sobre isso, obviamente, pode inviabilizar as análises que você faz. E a análise está errada, como essa, parece um gato preto, a máquina diz, não é gato, certo? Sobre discriminação, é verdade, você pode ter, isso é sempre um problema, que você pode ter viés nos dados, né? Essa é ontem eu dei uma palestra no congresso que eu estava, e esse assunto surgiu do viés. E esse viés é muito difícil de você evitar se você treina a máquina com dados que têm viés. Então, não é uma coisa fácil de fazer. Então, já houve más experiências que a gente fica sabendo, por exemplo, de empresa que estava contratando novos funcionários com base em perfis que ela tinha de funcionários bem-sucedidos, por exemplo, da própria empresa. E aí, obviamente, aquela empresa só contratava funcionários ou funcionárias que fossem muito parecidos com aqueles, certo? Então, isso traz um viés enorme e você elimina a diversidade. Então, é certo que você precisa cuidar para evitar viés. Então, você tem que tentar analisar os dados de maneira crítica e cuidadosa para evitar viés. Aí você pode perguntar, mas você está otimista ou pessimista com relação a isso? Eu vou dizer que eu sou realista, porque se por um lado o viés vai aparecer quando você treinar máquinas com dados que têm viés, isso é verdade. Por outro, eu acho que pode ser mais fácil você eliminar viés fazendo algumas ingerências ou algumas modificações no seu algoritmo, né? Porque você não precisa aceitar o resultado do algoritmo do jeito que ele dá. Você pode fazer modificações. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa
decida que quer fazer contratação de uma nova leva de funcionários ou funcionárias e garantir uma certa diversidade. E aí impõe alguma regra, fala assim, olha, é o seguinte, se a diferença nos perfis que são analisados pelos humanos for pequena, você, entre dois candidatos ou candidatas, você vai escolher, por exemplo, sempre uma mulher e preferivelmente negra, que são onde a gente tem mais discriminação, né? Então, as mulheres negras para emprego são as que têm maior discriminação. Então, vamos supor que a empresa adote essa medida. E aí desenvolve-se um sistema de inteligência artificial, eles fazem os primeiros testes, veem que tem viés nos dados deles, mas aí, como tem uma ordem da presidência da empresa de que você tem que ter uma política de compensação, uma política afirmativa, você pode facilmente pegar o resultado do seu algoritmo e dizer o seguinte, olha, ele está dando isso, mas ele está pontuando, e eu vou dar um ponto maior, eu vou dar um bônus para quem tiver no perfil que eu quero privilegiar, certo? Então, por exemplo, eu dou tantos pontos de bônus se a candidata for mulher, se a candidata for negra, certo? E se você fizer isso, você vai eliminar grande parte do viés, e dependendo de quanto bônus você vai dar, você vai até criar um viés bastante grande positivo, apesar dos resultados enviesados do seu sistema inteligente. Bom, agora vamos pegar essa mesma situação em que você não tem um sistema inteligente, você tem o grupo, a direção dos psicólogos ou psicólogas ou os funcionários de recursos humanos que faz a seleção. Eles recebem a ordem lá de cima de que tem que privilegiar os candidatos para garantir a diversidade. Agora, esses selecionadores, eles têm muito viés, tanto tem viés que nas seleções anteriores eles escolheram enviesado, certo? Eu acho mais fácil convencer você colocar no algoritmo o bônus, porque tem uma ordem de quem vem lá de cima e o desenvolvedor, que não está escolhendo ninguém, não está vendo os candidatos, coloca, do que você convencer quem está fazendo a seleção de fato, usar o viés, certo? Porque, por exemplo, você pode ter a máquina que não vê os candidatos, mas agora você imagina um grupo de humanos que vê os candidatos, vê as candidatas, e aí no dia da entrevista, essa candidata, por exemplo, uma candidata que tem muitas dificuldades, não consegue se apresentar bem, certo? Ela se apresenta mal, não vai vestida adequadamente, por exemplo. Essa pessoa não vai ser escolhida, não interessa a ordem de cima que tiver, certo? Então, eu não acho que o viés da máquina é pior do que o viés nosso. E eu acho que é mais fácil você eliminar o viés da máquina do que o viés humano. Certo? Então, eu acho que é até mais fácil. Até porque, do ponto de vista de procedimento numa empresa, é muito mais fácil você ter a ordem direta da direção da empresa para o desenvolvedor do software, que é simples de você fazer isso, do que você convencer quem está fazendo a seleção, que é um grupo de pessoas, muito mais difícil, eu acho. Muito bem. Acho que as perguntas terminaram, né? Tem mais uma do Wanderson. Tem mais uma. Em relação à questão do comportamento social, ele pergunta, no momento em que as gerações futuras estiverem totalmente interligadas com IA, essa relação não poderá alterar os padrões sociais que as ciências humanas se baseiam e demoraram milênios para construir, ou seja, a psicologia, a filosofia que conhecemos hoje deixem de funcionar no futuro? Bom, isso certamente haverá mudanças de comportamento e essas ciências elas vão ser modificadas de qualquer forma, tá certo? Eu não sei em que nível vão ser modificadas, mas pode ser que elas nem sejam tão modificadas, pode ser que elas tragam as respostas para a gente fazer as alterações na sociedade. Por exemplo, eu acho hoje que é absolutamente essencial você ter um investimento enorme em filosofia. Porque se você está falando de como é que vai ser a vida
depois de uma revolução como essa, você precisa trazer para a discussão gente que tem conhecimento na causa. Porque, veja, eu falo com muita segurança sobre a parte tecnológica, porque eu estou acompanhando isso já há um bom tempo, então eu tenho segurança do que eu estou falando sobre as minhas previsões, que eu acho que vão acontecer. Mas, obviamente, eu não tenho segurança nenhuma, né, por falta de conhecimento em filosofia, antropologia, sociologia, de como é que a sociedade tem que fazer. Lembra que quando eu dei aquele palpite sobre a renda mínima, era um palpite que não era baseado de maneira nenhuma, nem em argumentos de filosofia, sociologia ou não. Eram argumentos baseados no meu conhecimento sobre sistemas complexos, que não são, que são de todas as áreas, mas que são modelagens matemáticas, né? Você pode aplicar, você tem sistemas complexos em todas as áreas, para tudo, mas, obviamente, eu estava falando com base nos modelos matemáticos que eu já vi e nos resultados matemáticos, que são desses modelos matemáticos, né? Mas como é que a gente vai ver depois? Nós precisamos trazer para essa discussão filósofos e psicólogos, sociólogos e tal. A Ana pergunta, gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Realmente o bias humano pode ser mais significativo do que o das máquinas, desde que as máquinas não sejam uma caixa preta e haja alguma supervisão ética. Bom, aqui, Ana, você falou, você fez alguns argumentos, colocou alguns argumentos que podem ser colocados de maneira independente. Porque primeiro, você precisa ter sempre uma preocupação com a ética do desenvolvimento dos sistemas inteligentes. Então, essa é uma coisa primordial. Então, isso, inclusive, já passou da hora de a gente ter algum tipo de legislação internacional para inteligência artificial. Há grupos trabalhando nisso no mundo todo, mas não há, ou pelo menos não há resultados robustos sobre legislações internacionais sobre o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Agora, com relação à supervisão ou caixas pretas, essa é uma coisa complicada, porque em alguns problemas muito complexos, os melhores resultados são obtidos com sistemas caixas pretas, né? Você tem um resultado que é muito bom, por exemplo, nós desenvolvemos aqui em São Carlos um sistema que pontua automaticamente redações do Enem. E o melhor sistema, o que chegou mais próximo do que o humano faz, é um sistema caixa preta. É o que eu chamo, é a vitória da inteligência artificial e a derrota da inteligência humana. Que nós testamos várias abordagens, algumas linguísticas, com embasamento linguístico, né? que tem todo o conhecimento de linguística acumulado por décadas, né? E você colocar esses conhecimentos no sistema automático não deu tão bons resultados quanto você usar um sistema caixa preta. Então, pode não ser fácil a gente conseguir eliminar o sistema caixa preta. Esse é um ponto. O outro ponto é que hoje tem muita pesquisa em IA interpretável, né, justamente para fugir dos efeitos caixa preta e também, de quebra, para você ganhar a chance de poder realizar tarefas de interpretação. Então, são áreas de pesquisa muito quentes, que devem dar muitos bons frutos, mas não é muito fácil fazer uma previsão agora, porque são coisas complicadas, né? É aquele caso assim que eu digo, eu tenho confiança de que vai acontecer, mas eu não tenho confiança de dizer se é muito, quantos anos isso vai acontecer e como vai ser, né? Eu não tenho essa capacidade de ver como é que esse problema vai ser resolvido. Legal. Acho que agora não tem mais nenhuma pergunta do chat. Mas eu tenho uma pergunta, posso fazer? Sim. Também é em relação à questão da diversidade e, por exemplo, como que um protocolo pode ser elaborado para, vamos dar um exemplo, o reconhecimento facial, levar em consideração a diversidade
da população humana e não ter um viés. Você acha que já existe algum tipo de padronização desses protocolos? Você sabe se existem fóruns ou grupo de profissionais que se juntam e criam esse protocolo para ser seguido? Eu pergunto porque o software do Medical Device, por exemplo, foi recentemente incluído na Anvisa. E antes já existiam outros regulamentos. Aí é mais uma curiosidade mesmo. Eu não saberia te dizer, Rafaela, se já tem muitos protocolos. Eu sei que tem muita gente estudando isso e tem alguns institutos internacionais que cuidam de IA ética, né? Uhum. Então, existe muito esforço no Brasil e internacionalmente para você ter o desenvolvimento de sistemas inteligentes com ética e para evitar esses problemas de viés, né? Mas eu acho que protocolos que sejam muito bem estabelecidos, eu acho que não tem, porque se houvesse, eu acho que eu teria tido notícias, né? Porque também não são simples, né? Legal. Obrigada. Jonas, tem alguma pergunta? Eu tinha anotado várias coisas, mas você praticamente já acabou respondendo, então, a questão da falta de emprego, a questão da correção de provas do Enem, né, como você detecta, isso foi uma coisa que a gente discutiu recentemente, né, o pensamento crítico e esse tipo de coisa. Então, a única coisa que eu vou te perguntar, assim, como fica a relação entre pensamento e o sentimento? Essa é uma das coisas complicadíssimas, né? Porque eu, em todas as minhas apresentações, eu evito ao máximo falar de sentimento, porque, bom, primeiro porque eu acho que máquina nenhuma máquina não sente. Se uma máquina vai um dia evoluir para ter sentimento também, é difícil dizer. Então, é uma coisa muito complicada, né? Então, não consigo ver dentro da minha capacidade ou aquilo que eu acho que tem capacidade de fazer previsões, eu não consigo ver como é que essa questão do sentimento vai se colocar, né? Lógico que a máquina pode simular sentimento. Ela pode se comportar como se tivesse sentimento, porque ela pode ser treinada para isso. Por exemplo, através de reforço. Muito na linha de que crianças fazem, né? Que ficam testando os pais, e por exemplo, fazem birra e aí vem se o pai ou a mãe faz o que eles querem, tá certo? Então, a máquina também pode aprender esses truques, que pode parecer sentimento, mas não ser. É simplesmente um truque para atingir um objetivo. Quem vai traçar esses objetivos também é muito difícil dizer, porque a partir do momento que você tiver máquinas com capacidade de tomar decisões sofisticadas, é difícil saber se a máquina vai ter vontade própria. E o que quer dizer vontade própria, né? Então, essas questões de sentimento, livre-arbítrio, pensamento, elas são muito difíceis de você pensar hoje com a máquina. Eu acho que nós vamos... provavelmente haja pessoas no mundo que já pensaram sobre isso, que entendem muito, mas eu não vejo isso na literatura, ou pelo menos não na literatura a que eu tenho acesso, que é mais técnica, né? Mas eu acho que são coisas que vão ter que ser estudadas, né? E é por isso que você precisa de ter o engajamento de muitos cientistas das áreas de humanidades. Isso é essencial hoje, né? Ao contrário de que muita gente acha que IA é uma área eminentemente tecnológica, ela não é. Ela talvez a gente já chegue em breve num estágio em que IA vai exigir muito mais conhecimento e pesquisa da área de humanidades do que propriamente de tecnologia, de computação ou de outras áreas de matemática e estatística, né? Então, eu não sei como é que vai ficar isso, Jonas. Eu não sei, por exemplo, quanto que nós seremos afetados pelas máquinas, tá certo? Então, imagine, por exemplo, o seguinte cenário. Todos nós provavelmente teremos um assistente virtual, ou seja, a máquina inteligente que vai cuidar da nossa vida e facilitar a nossa vida, né?
E essa máquina inteligente, para facilitar a nossa vida, ela vai estar em contato com as máquinas inteligentes dos nossos amigos e familiares, certo? Bom, agora essa máquina inteligente vai saber coisas da gente que você faz ideia, né? Vai saber de tudo de nós. Então, eu estava brincando esses dias. Você já pensou se a nossa máquina inteligente for fofoqueira? Como é que vai ser? Uma máquina bem fofoqueira e conta para as outras máquinas tudo? Vai ser uma loucura, tá certo? Porque aí todo mundo vai ficar sabendo de tudo. Naquela conversa, por exemplo, que a gente faz em casa hoje, em privado, ou com um amigo, em que você espera e que nunca vai sair dali, aquela conversa vai acabar, né? Você não vai poder mais fazer isso, porque você tem um assistente, seu assistente está ouvindo, e se ele, por algum motivo, ele ou ela, né? Não sei se você vai chamar o seu assistente de ele ou ela, se comunicar com as outras e contar o que sabe, bom, então você imagina, você não vai poder mais cometer nenhuma inconfidência. Certo? Então, veja, a nossa vida pode mudar muito. Será que um dia a gente vai ter um assistente, mas vai ficar escondendo coisas dele? Como é que a gente vai poder fazer? Certo? Vai ter que desligar o assistente de vez em quando, né? Mas aí... Tirar da tomada. Tirar da tomada, mas o assistente provavelmente vai... Para não acontecer isso, é como o celular. A gente vive querendo que o nosso celular esteja carregado, certo? Provavelmente você vai querer seu assistente carregado também. Certo? Ou que ele seja autocarregado. Que ele seja independente do ponto de vista de energia. Você não vai conseguir desligá-lo. A não ser que você quebre o bicho, certo? Terrível, né? Mas aí, como você não quer correr o risco de que aquele aparelhinho seja quebrável, certo? Aí você vai colocar um material super resistente que ele não quebra nunca. Então, você vai, da mesma maneira que você vai criando uma coisa maravilhosa que é super resistente, então você cria um monstro, tá certo? E você dá poderes, né? E dá poderes para ele, né? Então, e o que assusta é que daqui a 10 anos, né? Quer dizer, nós vamos estar aqui, provavelmente. Não é uma coisa assim muito futurista, né? Não é muito futurista. Logo mais, né? Logo mais. Veja que a gente já tem alguns arremedos no nosso celular. Nosso celular, ele é digamos, ele é o arquétipo daquilo que pode acontecer, certo? Agora, eu não sei se vocês viram em algum trabalho científico ou mesmo no noticiário, hoje todo o processamento de fala é feito com você captando o som com microfone, certo? Esse é o normal. Então, todo processamento é sempre feito assim. Então, a espionagem você faz também com microfone. Mas agora há um desenvolvimento de uma área de dispositivo vestível em que você pode colocar, por exemplo, no pescoço da pessoa e você conseguir descobrir o que a pessoa está murmurando ou falando automaticamente, certo? Com um sistema que você não precisa de microfone nem nada. Então, se você está espionando alguém e você conseguir colocar um dispositivo desse na pessoa, você vai conseguir descobrir tudo que ela fala, certo? Então, veja que você pode ter efeitos enormes, né? Olha, eu confesso que quando, por exemplo, pela primeira vez eu peguei o metrô, a linha 4, né, quando foi lançada, que não tinha condutor humano, a sensação é esquisita, né? E logo, logo, eu acho que você vai entrar num avião e não vai ter piloto, né? Isso é tudo um computador que... Não é? E a chance dele errar é até menor, né? Não, isso não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Mas a gente sente esquisito, né? Sim. Mas depois você se acostuma. Depois se acostuma. Depois se acostuma, né? Então, a gente vai ter que se acostumar a isso, né? Muito bem. Rafaela, tem mais alguma pergunta? Não, já esclareceu tudo. Olha, eu achei sensacional, achei muito legal esse assunto e a maneira como você abordou. Então, eu quero te agradecer muito pela presença
e espero que futuramente a gente faça outro, com outro tema, também assim, surpresa, né? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, é excelente debater isso, e também porque eu acho que a nossa sociedade precisa se preparar para esses tempos, né? Nós precisamos de preparação, e fica claro pelas minhas projeções de futuro, que nós precisamos de educação de qualidade e muito investimento em ciência e tecnologia, né? Isso é absolutamente crucial para o país, né? Nós não podemos deixar de investir em ciência e tecnologia sob risco de a gente ser engolido por essas novas tecnologias que vêm, né? E que vão trazer problemas ainda mais sérios para a nossa sociedade. Então, isso não vai parar, tá certo? Não vai. O Brasil hoje desenvolve pouquíssima coisa nessa área, porque não tem investimento, né? E nós corremos o risco de ter que importar tudo daqui a pouco. Então eu acho que essa iniciativa de tentar fazer uma divulgação mais ampla para a sociedade, para que o pessoal perceba que é necessário, né? Um país, uma nação precisa desse tipo de investimento. Né? Sem dúvida. Ok, então, muito obrigado, Rafaela, e a todos que estiveram presentes. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.